obrigado a todos pela presença. Obrigado mais especialmente ao professor José Eduardo Franco e à professora Joana pelo convite para falar um pouquinho sobre esse tema. Na verdade é um tema no qual eu ainda não me aprofundei muito. Nós ingressamos há pouco tempo no Pombalha, mas como eu já tinha tido contato com parte desses documentos por conta da minha tese de doutorado, então eu resolvi voltar a essa documentação que eu já tinha levantado na Biblioteca Nacional, e vou explicar o histórico dessa documentação e falar um pouquinho sobre esses manuscritos antipombalinos no Brasil. Então esse é o tema que eu propus para essa fala, tratar desses manuscritos antipombalinos no Brasil, e aqui embaixo tem as minhas vinculações. Como o professor José Eduardo disse, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, pertenço ao Departamento de Letras Vernáculas, atuo nos programas de pós-graduação em Letras em Sergipe e em Feira de Santana, no interior da Bahia, e pertenço a 2 grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa de crítica textual da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, eu estou em Sergipe, mas sou carioca. E um projeto que nós desenvolvemos no Brasil já há 20 anos, que é o Projeto para a História do Português Brasileiro. Então essa documentação pombalina surgiu justamente no momento em que nós estávamos levantando as fontes para o estudo da história do português brasileiro. E toda essa pesquisa é feita no Laboratório de Crítica Textual e Tratamento Documental da Universidade Federal de Sergipe. Bom, eu vou começar lendo, para não me perder muito, porque eu falo demais. Para Diderot, escrever e discutir sobre governo e religião era fundamental. E ele dizia: proíbam-me de falar sobre o governo e a religião e não terei nada a dizer. Mas os menos letrados, aqueles que nas tabernas e feiras e portos ouviam dizer algo sobre o rei, sobre a religião, os impostos, igualmente eles não deixavam de formular ideias. Embora sob o antigo regime as questões políticas não devessem circular abertamente. Ao menos em tese, a política era entendida como prerrogativa régia. Então as gazetas e os periódicos oficiais possuíam a chancela do privilégio para circularem e quase sempre veiculavam versões oficiais dos fatos, destacando notícias que nem sempre eram capazes de suprir a curiosidade e o apetite de uma camada letrada cada vez mais crítica e diversificada. Então daí a importância atribuída por Robert Danton ao que ele denomina subliteratura. Na França, e especialmente em Paris, textos clandestinos, aparentemente grotescos e destituídos do prestígio que gozavam os escritos dos filósofos, foram fundamentais ao esclarecimento, ou em outras palavras, ao processo de autonomia intelectual, à construção de uma opinião pública. Então, a esse respeito, cabe agora um breve parêntese na reflexão acerca de Portugal setecentista, para se destacar a importância dessa literatura de caráter mais popular na construção de espaços de opinião e expressão de ideias na Europa do século XVIII. Então, as histórias sobre a vida privada do rei e os bastidores da corte se multiplicaram na Paris do século XVIII, combinando boatos e fatos, difundindo-se por diversos meios ou mídias, como panfletos manuscritos, livros impressos, bilhetes contendo versos jocosos e canções que satirizavam personagens da corte. Todo esse material circulava sem que a censura ou a repressão do antigo regime pudessem refreá-lo. Afinal, se tratava de uma espécie de criação coletiva. Não existia um único autor ou fomentador. Os boatos, as intrigas, as histórias se cruzavam em meio aos diferentes suportes e traziam para as ruas a política, as ações e as más ações dos ministros, e mesmo as do rei. Os relatórios dos espiões da polícia parisiense refletem essa atmosfera de circulação de ideias e demonstram como ela era inquietante. Isso Danton apresenta nesse livro, Edição e Sedição. Um dos principais aspectos
a serem considerados nesses relatos é a importância da oralidade. Então, numa sociedade em que não havia liberdade de expressão e que boa parte das pessoas comuns era ainda analfabeta ou pouco instruída, os boatos, os mexericos e as canções assumiam um papel fundamental na circulação de ideias. Então, na Paris do século XVIII, para ter acesso às notícias, né, o que o Danton vai dizer aí nos dentes falsos de George Washington, né, para se ter acesso às notícias só era necessário estar na rua e manter os ouvidos bem abertos e atentos. Bom, ainda segundo o autor, essa rede de difusão de notícias era muito complexa. Ela passava por caminhos diversos, os arredores do palácio, os cafés, as reuniões literárias, as tabernas e as ruas, e seguia uma trilha que envolvia diferentes meios, desde os boatos colhidos na árvore da Cracóvia, né, no jardim de Palais Royal, passando pelas nouvelles à la main, como as notícias copiadas pelas mãos dos novelistas, né, os homens que corriam atrás das notícias para alimentar os curiosos e angariar favores, até os impressos clandestinos, que, sobretudo, veiculavam fuxicos envolvendo políticos da corte e as aventuras amorosas do rei Luís XV. Bom, a circulação clandestina desses textos e os rumores públicos revela dois fatos importantes sobre a sociedade em Paris em meados do século XVIII. Primeiro, que o simbolismo do rei, o seu caráter sagrado, estava aos poucos se desgastando, talvez pelas próprias decisões políticas do Luís XV, né, que inclusive se afastou de Paris. E segundo, e mais importante, que os parisienses comuns, mais instruídos e citadinos, passavam a se interessarem pelos assuntos da monarquia e pelas ações do rei que os atingiam diretamente. Então não viviam em uma redoma, alheios ao que se passava. Ainda estavam sob o antigo regime, mas não se furtavam em falar de assuntos políticos, ainda que através de presságios religiosos e fuxicos da vida sexual de Luís XV. Então, assim conclui Danton, provavelmente os mexericos e as nouvelles que circulavam em Paris em meados do século XVIII foram cruciais para o colapso do antigo regime na França. E aí vem a nossa segunda pergunta, né? Quanto a Portugal, é possível estabelecer um paralelo entre essa subliteratura analisada pelo Danton na França e a circulação desses textos satíricos e, podemos dizer, antipombalinos nos primeiros anos do reinado mariano? Né? Bom, certamente não havia entre os lisboetas a mesma vivacidade verificada entre os parisienses. Né? E aí eu trouxe o gráfico do Scherer, porque enquanto Paris e Londres, né, as duas primeiras, eram cidades europeias bastante grandes, né, no final do século XVIII, contando aí no final, por exemplo, em 1789, com um pouco mais de 500 mil e quase 1 milhão de habitantes, Lisboa era uma cidade mediana, que contava naquele momento com um pouco mais de 200 mil habitantes no final do século XVIII. Bom, a esse respeito, Dom João de Almeida Portugal, quando ainda era jovem e recém-chegado de uma estadia em Paris, que durara 4 anos, se ressentia da sensaboria da corte portuguesa, que julgava alheia a qualquer sociedade. Em carta escrita ao pai e vice-rei da Índia, Dom Pedro de Almeida, datada de 14 de abril de 1746, Dom João se lamentava. Eu vou ler um trechinho que foi extraído de Meu Pai e Meu Senhor, muito do meu coração, né, que é a correspondência do conde de Assumar para o seu pai, o Marquês de Alorna, que foi publicado sob a curadoria do Gonçalo Monteiro. Dizia o seguinte: antes de entrar em Portugal, como eu tinha saído com muito pouco conhecimento dele e nem entendia que não era muito bom país para viver, mas nunca cuidei que era tão mau como o achei, porque além de não haver espécie de nenhuma dissipação, a gente não só é pouco sociável, mas absolutamente de nenhuma sociedade. E segundo o meu parecer, sumamente perniciosos nas companhias, porque não há mais que críticas, murmurações e uma inveja devorante. Julgue Vossa Excelência, meu pai,
que consolação esta para um homem que viveu 4 anos em França e quase o princípio da idade em que se começa a ter luz do mundo. No entanto, e a despeito desses lamentos do jovem fidalgo, o final do reinado de Dom José I e o afastamento de Pombal permitiram certa abertura à publicização das ideias em Portugal, ou ao menos à circulação dos textos impressos e manuscritos. E aí cabe lembrar que a Gazeta de Lisboa, publicada ininterruptamente entre os anos de 1715 e 1760, foi proibida em 1762, sendo retomada apenas em 1778. Então, por sua vez, a Real Mesa Censória, uma espécie de tribunal que centralizou a censura dos impressos sob a direção da coroa, foi criada em 1768. Cerca de um ano depois, o edital de 10 de julho de 1769 exigia o envio àquele tribunal de catálogos de todas as obras possuídas no reino, incluindo as que estivessem na posse de particulares. E aí há toda uma discussão da professora Wanda Anastácio, num texto intitulado Perigos dos Livros, apontamentos acerca do papel atribuído ao livro e à leitura na correspondência da Marquesa de Alorna durante o período de encerramento em Chelas. Então, contrariamente, o reinado mariano inaugurou-se sob o ímpeto de inúmeros escritos satíricos, em verso e em prosa, na maioria manuscritos, que satirizavam a figura do antigo ministro Dom José I, e não deixam de revelar o interesse dos portugueses pelos bastidores da política, ainda que personificado na polêmica figura do Marquês de Pombal. Então, esses textos, na sua grande maioria, são reunidos em chamadas miscelâneas e constituem códices que contêm versos e textos em prosa que satirizavam a figura do ex-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo e de seus aliados. Embora os trabalhos de Carvalho Santos e de Alberto Pimenta tenham coligido parte significativa desses poemas, décimas e glossas antipombalinas, trata-se de um universo documental rico e ainda pouco explorado, como o professor Alberto Pimenta bem coloca num livro chamado Antipombalina, Sátiras Anônimas ao Marquês de Pombal, e o professor Carvalhão Santos em Literatura e Política, Pombalismo e Antipombalismo. Bom, os textos em prosa, por exemplo, apesar de ter uma linguagem por vezes dura ou mesmo barroca, não deixam de refletir uma mentalidade popular sobre os acontecimentos políticos e sobre figuras importantes da época. Com textos satíricos, hiperbólicos, que eram lidos em conjunto e, ainda que aparentemente grotescos, contribuíam para a formação de uma incipiente opinião pública, ou ao menos para difundir o interesse pelos assuntos políticos. Bom, nessas miscelâneas são muito recorrentes os diálogos entre o Marquês de Pombal, e o demônio, refletindo mais uma mentalidade tradicional encantada, na qual a religião seguia como elemento fundamental do que propriamente uma crítica política consistente por parte dos contemporâneos. Bom, aí quase sempre que os textos possuem essa conotação moralista, religiosa e própria de uma secularização ainda limitada, embora o deboche e o sarcasmo atuassem como elementos centrais. Então, essas coletâneas de sátiras contra a figura do Marquês de Pombal, que se multiplicaram quando da subida ao trono de Dona Maria I, como as anteriores, a folha de rosto indica, porém, que foi um bacharel, e mais provavelmente um estudante de Direito da Universidade de Coimbra, que seria o responsável pela organização dessa coletânea. Indício que nem sempre aparecem coleções desse tipo. Então, essas coleções elas eram desfiguradas, por motivos óbvios. Então, a propósito, determinar as origens e a história desses códices, o porquê dos textos neles selecionados, os possíveis selecionadores e os autores, constitui uma tarefa extremamente difícil. Quase nunca há indicação de antigos possuidores, ou o nome de possível colecionador. Isso é um fato importante em Portugal e vai ser o que vai nos chamar bastante atenção no Brasil, que a coleção, essa miscelânea de textos antipombalinos,
ela tem possuidor e tem um nome de colecionador. Né? Então isso nos chamou bastante atenção. E depois por um outro fato que eu vou contar dessa pessoa que tinha essa coleção. Bom, de qualquer modo, a dificuldade é compreensível, uma vez que esses escritos foram produzidos num tempo em que não existia liberdade de expressão ou noção de direitos autorais. Tanto quanto os panfletos parisienses, que foram analisados pelo Danton, naquelas obras que eu apresentei, esses códices reúnem, em grande parte, material de origem coletiva, que circulava oralmente e que era copiado e ampliado por diversas mãos. Assim, é importante mencionar que a passagem do século XVIII para o XIX, que é um período singular de indefinições e discussões políticas, afinal tratava-se da gestação de um mundo contemporâneo. A questão de fundo em Portugal residia nas diferentes maneiras de conceber o funcionamento e as prerrogativas do poder, e em especial a do poder régio. Então, para membros de uma nobreza tradicional, como eram os Távoras e Dom João de Almeida Portugal, as mercês, os postos hereditários, a influência exercida na corte, representavam elementos próprios de sua condição e natureza, e, portanto, não podiam ser violados pelo rei. Mas se Dom João de Almeida Portugal era um homem esclarecido e culto, seus outros pares mostravam-se incapazes de compreender a necessidade de modernização e simplificação de algumas estruturas políticas e fiscais do reino. Por outro lado, existiam aqueles herdeiros do pragmatismo pombalino, que reforçavam a necessidade de centralização das decisões políticas na figura da coroa, personificada nos ministérios e nas juntas extraordinárias, nomeadas pelo soberano para a resolução e julgamento de questões pertinentes ao bem comum. Então, para os indivíduos como Rodrigo de Souza Coutinho, racionalização significava concentração de poderes. Eis, enfim, as duas concepções de poder, ou, pode-se dizer, as linguagens políticas distintas que permeiam todos os meandros da revisão do processo dos Távoras. O que estava em jogo não era apenas o reconhecimento da inocência de pessoas que padeceram mortes cruéis injustamente, mais do que a questão humana ou a falta de humanidade. O que estava em jogo, de um lado, era o reconhecimento do status privilegiado da primeira nobreza do reino e a defesa de suas posições. Então, por outro lado, na concepção do procurador da coroa, que embargou a revisão, era preciso preservar a autoridade do rei e mesmo a memória do antigo ministro mais do que qualquer coisa. Bom, esse foi um panorama que nós buscamos em Portugal, né, para entender como isso de alguma forma chegou ao Brasil. Então isso foi encontrado, é um documento na Biblioteca Nacional, localizado no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né, e a gente começou a fazer esse tipo de catalogação a partir do grupo de pesquisa de crítica textual da Biblioteca Nacional. Né. Bom, esse projeto que foi desenvolvido na Biblioteca Nacional, ele está vinculado a outro projeto, né, que eu disse anteriormente, no começo da minha fala, que é o projeto para a história do português brasileiro. Né. Então, esse projeto começou efetivamente em 1998, né, esse é o professor Ataliba Castilho, ele foi o precursor, né, o iniciador desse projeto nacional, um projeto que visa estudar a Constituição e as mudanças linguísticas a partir da Constituição desse português brasileiro. Foi um projeto que o professor Ataliba Castilho propôs em 1994, quando ele estudou a história do português paulista. Né? Ele é do estado de São Paulo, ele estudou a história do português paulista, trouxe resultados bastante significativos para a constituição de um português paulista, e aí ele foi fazendo convites a diferentes pesquisadores em 1998 para que o que ele produziu em São Paulo pudesse ser replicado em outros estados e nós pudéssemos contrastar os resultados a fim de traçar uma história do português brasileiro. Então começou em São Paulo com o professor Ataliba Castilho, acho que eu posso puxar seguido inicialmente pela Bahia, né, na figura da falecida professora Rosa Virgínia Matos e Silva. Depois Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba e Mato Grosso. Paraná, Santa Catarina, o Pará, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas foram os estados que aderiram em um segundo momento. Né? Sergipe,
foi o último desses primeiros 20 anos o estado a aderir, né? E nesse momento novos 3 estados entraram no projeto, foi Roraima, Amazonas e o Rio Grande do Sul, né? Então, nesses primeiros 20 anos, nós estamos lançando uma coleção de 12 livros, né, traçando a história do português brasileiro por diferentes vertentes linguísticas, né, e nesse ano houve uma mudança na Constituição. A professora Taliba Castilha, a professora Diná Kaluuya, a professora Vandercia Aguilera saíram da direção nacional do projeto, constituíram uma espécie de conselho, e desde o meio desse ano eu assumi a coordenação nacional do PHPB, né? Então eu consegui juntar o que eu tinha visto na Biblioteca Nacional com o grupo de crítica textual e o levantamento de fontes para o PHPB, né? Bom, o PHPB trabalha basicamente com esse tipo de corpus, o que foi estabelecido inicialmente como um corpus comum mínimo de manuscritos e impressos, que todas as equipes, com os quais todas as equipes trabalharam. Então, testamentos, processos crimes, atas de câmara e cartas particulares da administração e oficiais. E nos impressos, as cartas de redatores, cartas de leitores e anúncios. Mas, além desse corpus comum mínimo, também foi imposto um corpus diferencial. E esses manuscritos pombalinos, né, entraram justamente nesse corpus diferencial, que eram textos literários, bilhetes, ou essa subliteratura que circulava naquele momento, né? Então eu consegui resgatar o que já havia catalogado, que nós já havíamos catalogado no PHPB, para compor essa etapa do Pombalha no Brasil, que é o levantamento das fontes. Bom, e o que eu propus falar foi sobre esse corpus pombalino no Brasil, que foi o manuscrito 107-1626 da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É um manuscrito que na verdade é uma cópia, né? Nos metadados vem dizendo que é uma cópia, então certamente o original está aqui em Portugal. Ele está constituído de 8 folhos, ele não tem data, né? O que a gente pode verificar, inclusive por análise linguística, é que alguns desses textos possivelmente foram produzidos nas últimas décadas do século XVIII ou nas primeiras décadas do século XIX, e havia um dono. Isso foi ofertado, né, à Biblioteca Nacional por João Maurício Vanderlei, que é o barão de Cotegipe. E o artigo, né, ele é intitulado Artigos em Prosa e Verso contra o Marquês de Pombal e seu governo. E como eu disse anteriormente, o que nos chamou a atenção foi justamente ele ter um dono, que é o João Maurício Vanderlei. E justamente por esse dono ser quem ele é e o que ele representa para a história do Brasil, né? Isso foi o que nos deixou assim, bastante apreensivos. Bom, o Barão de Cotegipe, ele ingressou em 1839 na política no Império Brasileiro. Ele fazia parte do Partido Conservador, né? Portanto, ele faz parte daquela herança do pragmatismo pombalino, né? Ele é alinhado com as ideias do Pombal. Ele foi deputado provincial, ele foi deputado geral, presidente da província da Bahia, nomeado por carta imperial, foi senador do Império do Brasil e foi ministro da Marinha, da Fazenda, dos Estrangeiros, da Justiça e ministro do Império, né? E presidente do Conselho de Ministros, tá? Super conservador, né? Como eu disse, era um dos adeptos a esse pragmatismo da política pombalina. Foi o único senador a votar contra a abolição dos escravos, né? Assim, de todos ele foi o único a votar contra, e, enfim, ter um manuscrito nas mãos de alguém, falando mal de Pombal, nas mãos de alguém que idolatrava a figura de Pombal, é algo no mínimo intrigante, né? E aí, o que nós fizemos? Já que não havia indícios de autoria, nós resolvemos fazer um cotejo com as escritas do Barão de Cotegipe, né? E nesse momento, né, numa análise paleográfica, né, nós vimos o seguinte: era o mesmo tipo de letra do Barão
e dessa compilação da Biblioteca Nacional. O ductus e o módulo das escritas, eles são extremamente semelhantes. Há traços adicionais, por exemplo, em que e g, que são idênticos nos dois documentos. Ao analisarmos o peso da escrita, vemos que os resultados do peso da mão do escriba na grafia de ambos os documentos é bastante semelhante, que o ângulo da escrita de ambos é nitidamente tombado à direita, e a distribuição de palavras também é bastante semelhante, né? Então, claro, nos chamou a atenção o fato desse tipo de escrita, primeiro, pertencer ao Barão de Cotegipe, e segundo, né, como nos modelos portugueses, esse tipo de miscelânea circulava sempre escrita a vários punhos, e nesse era um único punho, né? Nós temos 8 folhos com uma única mão escrevendo todos eles. Então, pela análise paleográfica, a conclusão é que essa compilação das décimas, enfim, dos poemas, dos sonetos, foi toda ela realizada pelo Barão de Cotegipe. E aí, nesse momento, os colegas historiadores, né, que tiveram acesso a essa pesquisa, eles estão tentando investigar qual era a verdadeira função ou por que o Barão de Cotegipe teria feito essa compilação de textos que circulavam falando mal de Pombal, se na verdade ele era um dos grandes herdeiros do pensamento pombalino, né? Bom, e essa aí é uma das décimas, né? A décima que eu trouxe em termos de edição. Então disse: as bocas para falar nos deu o nosso Criador, só bastião malfeitor nos quis as bocas tapar, esse que não soube obrar, senão tirando as maldades, entre outras sagacidades, quis as bocas impedir, para ninguém descobrir seus roubos e crueldades. Bom, então as nossas considerações é que o conjunto da obra marcada pela apresentação do Pombal nessas miscelâneas, né, ou nesses escritos antipombalinos, eles nos mostram tirania, despotismo, manipulação das leis, subversão do direito natural, abuso de autoridades como fatos de circulação, que essa subliteratura, né, a subliteratura entre aspas, né, que é o que o Danton coloca no conjunto da obra dele, e essa circulação como fonte dessa subliteratura é uma fonte importante para o entendimento da construção de uma imagem não oficial no Marquês de Pombal, né? Ela não circula na oficialidade, ela se constrói nessa subliteratura, e que esses documentos antipombalinos, né, são importantes não só para a construção do corpora desse projeto no Brasil, mas também são importantes fontes para o estudo do vernáculo do português do Brasil em comparação com o português europeu, né? Então é basicamente isso. Obrigado.